Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16 diz: seria bom se vocês fossem frio ou quente. Como vocês são mornos, eu vou vomitar da minha boca. Qual é a tua escolha? Qual é a escolha que você faz? Apocalipse capítulo 22, versículo 10 e 11 diz a palavra assim: não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Qual é a tua escolha? Qual é a tua decisão? Escute, igreja. Dupla personalidade ou dupla identidade é sintoma de doença mental. Uma pessoa que tem dupla identidade ou dupla personalidade é sintoma de doença mental. E dupla identidade espiritual é sintoma de pecado. Tiago 4,4 diz que você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como. Mateus 6,24 diz que você não pode servir a dois senhores. Como diz o ditado de brincadeira, crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não tem nada contra seu nome, irmão. Mas é uma verdade. Agora, permita-me dizer para você aqui uma coisa. Esse dia que nós estamos vivendo, você precisa estar preparado para o arrebatamento, como se ele fosse acontecer daqui a um segundo. E como é que você está preparado para o arrebatamento? Uma marca, aquilo que está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é processo para você entrar no estado de santidade. Aqui é processual. E eu tenho um solene aviso para te dar. Gálatas 6,7 diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar vai colher. O que planta na carne vai colher corrupção. E o que planta no espírito, a vida eterna. O que você está plantando na tua vida? Apocalipse 3,11 diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então a primeira pergunta é essa, para você responder para você mesmo: como está a sua vida cristã e como está o seu relacionamento com Deus, já que Jesus vem buscar a sua igreja? A segunda pergunta que eu faço a você é: como está a sua família? Como está a sua família? Você é um pai permissivo igual a Eli, que era o sacerdote, e os filhos bagunçavam, viviam no pecado, e ele cobria o pecado dos filhos? Você cobre pecado de filhos teus, que são membros da igreja? E teu filho está na prostituição com a namorada, ou tua filha se prostitui, e você cobra? E você cobre? Como é que está a tua família? Deus ocupa o primeiro lugar da tua casa? As coisas de Deus têm prioridade na tua casa, ou as coisas secundárias é que têm prioridade? Na tua casa a prioridade é Netflix? Na tua casa a prioridade são redes sociais? Na tua casa a prioridade é futebol? Qual é a prioridade da tua casa? Senhores pais, nós somos o exemplo máximo para nossos filhos. O ser humano é um ser social que vive de modelos de imitação. Principalmente a figura paterna,
que a criança faz diferenciação entre ela, o mundo e a mãe, a partir da figura paterna, que é a figura de autoridade. Seus filhos te veem orando, seus filhos te veem lendo a Bíblia, seus filhos veem e percebem que você tem interesse, amor, e está na casa de Deus, ou você é domingueiro, cara de pau? E se tiver um jogo de futebol, falta o culto. Que tipo de filhos estamos criando? Você sabia que a maioria das crianças da escola dominical chegam aqui sem Bíblia, mas com telefone celular de última geração, com roupa e óculos modernos, mas sem Bíblia? 90% das crianças que vêm para a escola dominical não tem Bíblia. Grande parte de nossos jovens e adolescentes andam sem Bíblia e vem para a igreja sem ela. E não vem para cá dizer que você carrega a Bíblia no celular, que você está um pouquinho equivocado, para não dizer muito. O telefone celular pode conter a Bíblia, mas também contém pornografia. Eu já disse isso aqui. A palavra de Deus tem que ser tratada de maneira diferenciada. Crianças chegam aqui, criança, que é um crime você colocar um celular na mão de fedelho. Crianças chegam aqui com um celular de última geração, com óculos de marca e roupa de marca, sem Bíblia. Você investe tanta porcaria na vida dos teus filhos e não é capaz de comprar uma revista. E se tem alguém aqui pobre, repito, alguém em dificuldade, a igreja dá. Mas é uma vergonha a igreja dar uma revista, porque aquilo que você recebe e que você pode adquirir, você não valoriza. A pessoa valoriza quando ela não tem o recurso para comprar alguma coisa e ela recebe, então ela valoriza. Mas aquilo que as pessoas recebem de graça e que podiam comprar e não compram porque não é prioridade, não valorizam. Que povo é esse? Que igreja é essa? Que família é essa? E Deus não é priorizado. Na tua casa tem de tudo, mas não tem oração. Na tua casa tem de tudo, mas não tem leitura da Bíblia. Na tua casa tem de tudo, menos incentivo para vir para a casa de Deus. E os pais já criam ídolos nas crianças para que elas sejam torcedoras do time de futebol dele. E um pirralho de 3, 4 anos, ele veste a camisa do time. Ele dá mais importância a essa porcaria que é um ídolo do que a casa de Deus e do que a palavra. Ele não dá uma Bíblia não, ele dá a camisa do time de futebol dele. É a primeira coisa que ele dá. Deus não vai me cobrar, porque eu estou sendo fiel àquilo que Ele me fez ser como seu pastor. Mas cada palavra que eu libero aqui, você pode achar que não é nada demais, pode entrar num ouvido e sair pelo outro, mas saiba que Deus vai pedir conta a você, porque você não é o ignorante, você não é alienado, você é informado. Aqui não é igreja de oba-oba, não é igreja de movimento, é igreja da palavra. Eu estou pregando a palavra. Que família é a tua? Com quem você e seus filhos se relacionam? 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso existe entre o templo de Deus e os ídolos? Isso é uma pergunta do apóstolo Paulo. Ele vai dizer:
que nós somos o templo do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, com eles andarei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, não toqueis nada imundo, então eu vos recebereis. Vós sereis para mim filhos e filhas, e eu serei o Deus Pai Todo-Poderoso. A pergunta que eu faço aqui é: você vai entrar no céu sozinho ou com a sua família, ou você não está nem aí para isso? Eu fico com Josué, o que ele fala no capítulo 24, versículo 15, quando o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Ele diz assim: vocês decidem o que vocês querem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está criando filhos para quê e para quem? Você está criando filhos que amem o reino de Deus ou que querem se utilizar do reino de Deus? Você está criando filhos religiosos ou gente comprometida com o reino? Você está criando filhos que amam as coisas de Deus ou filhos que não têm interesse pelas coisas de Deus? Quem é que nós estamos criando? Que geração é essa? E você está pensando que Deus não vai te cobrar? A igreja começa na sua casa, meu brother. A sua casa é a primeira igreja. Como é que você quer que teus filhos evangelizem se eles não veem você evangelizando ninguém? Vê você brigando com o vizinho, antipático, nojento, nojenta, fofoqueira, linguaruda, barraqueira. Entra e sai calada do edifício, não fala com ninguém, não evangeliza ninguém. Quer que filho evangelize? A terceira pergunta que eu quero fazer: como estão as pessoas em sua volta? Vizinhos, amigos, gente do trabalho. Você está pregando para elas? Jesus não pediu para pregar. Marcos 16:15, ele ordena a grande ordenança: ide por todo mundo e pregar o meu evangelho. Ele não pediu seus discípulos para pregarem, ele mandou pregar. Sua vida prega para eles? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 diz que a nossa vida é uma carta aberta lida pelo mundo. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus falou assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo diz: para que sejais irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. A minha luz resplandece diante e no meio. Isso é na área de convivência, de quem me conhece, de quem sabe quem eu sou, de quem eu me relaciono. Você investe tempo em discipular, em pregar o evangelho? Tiago capítulo 5, versículo 20 diz que aquele que converteu uma alma do seu pecado vai livrar essa alma do inferno e encobrir uma multidão de pecados. Onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, onde você convive, você é o maior pregador do mundo. Não adianta chamar Samuel Rodrigues, Vitor Hugo, T.D. Jakes. Não adianta chamar os maiores evangelistas. Não adianta, é você. O instrumento é você. A quarta pergunta que eu faço: como está a sua igreja? Voltei para nós. Porque a igreja sou eu e você. Uma igreja que tem propósito ou confusão? Ou dividida? Esse não é o problema da DEVEC. Mas não custa nada lembrar. Não custa nada estar sempre alertando, não só aqui a igreja sede, mas aos pastores. Porque aí fora tem igreja coral,
igreja departamento de jovens, igreja departamento de adolescentes, igreja união feminina, igreja homens vencedores, igreja escola dominical. Tem várias igrejas dentro da igreja, o pastor igual um panaca, sendo manipulado por grupos. Aqui não. Aqui quando eu vejo que alguém pensa que é dono, eu corto a cabeça. Não é uma linguagem figurada. Por favor, que eu não corto a cabeça de ninguém. Mas para você entender. Seja pastor ou alguém. É dono do departamento? Então está na hora de sair. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 10, diz uma coisa importante. Rogo-vos, olha a palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, que não haja dissensão entre vós, mas que sejam unânimos em um mesmo sentir e um mesmo parecer. Porque me foi dito pelos da família de Cloé que há divisão entre vós. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Cefas, outro diz que é de Cristo. Está, pois, Cristo dividido? Fostes batizado em nome de Paulo? O nosso problema não é esse, graças a Deus. Nós temos uma igreja que trabalha em unidade. Louvado seja Deus por isso. Mas eu tenho que fazer uma pergunta. Que tipo de igreja somos nós? Inclusiva, exclusiva ou excludente? Tem uma palavra aqui que está na moda, mas eu vou consertar ela aqui no nosso meio. Igreja inclusiva não é aceitar todo mundo que vive no pecado na igreja, não. Está adulterando, está safadeando, está roubando, vem aqui, dá dízimo oferta e fica aqui. Não. Igreja inclusiva é considerar que todos são importantes. Igreja inclusiva é saber, como diz 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, que Deus coloca os membros no corpo como Ele quer e todos eles são importantes. Todos aqui são importantes. Todos têm importância. Isso é uma igreja inclusiva. Igreja exclusiva, a elite gospel. Ou igreja só para riquinho, ou igreja para os meus amigos de infância, ou igreja para esse grupinho que eu montei aqui e ninguém entra porque nós não deixamos. É a igreja exclusiva. É a igreja desse departamento aqui. Nós aqui somos uma igreja dentro da igreja. E a igreja excludente é que bota para fora pecadores e novos membros. Não tem espaço para eles. Que igreja temos que ser? E quando eu falo da igreja, estou falando de mim. Eu sou a igreja, você é a igreja. Que igreja temos que ser? Que igreja é o sonho? Que igreja temos que ser? Número 1, uma igreja que priorize o reino de Deus. O reino de Deus acima dos meus interesses pessoais. Uma igreja que obedece a Cristo. Amar a Cristo significa obedecer a sua palavra, porque Cristo e a sua palavra são um. Uma igreja que obedece a Cristo. Uma igreja que tem a compaixão dos pecadores. Você fala com gente, você conversa com gente. Gente cruza teu caminho, gente do trabalho, gente da vizinhança, gente da família, e não tem uma palavra, não tem um convite, não tem um testemunho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como vão crer se não há quem pregue? É o que diz Paulo em Romanos. Como é que as pessoas podem crer em Deus se você não fala? Se você não anuncia, se você não fala nada de Jesus, se não tem uma palavra na tua boca, nem para vizinho, nem para família, nem para amigos, nem no colégio, nem no trabalho. Uma igreja que tenha compaixão dos necessitados.
Todo primeiro domingo eu tenho incentivado vocês, traga alguma coisa para o socioambiental. Aqui na igreja tem um espaço aberto. Traga alguma coisa, a fé sem obras é morta. Compaixão dos necessitados, de irmãos que estão em necessidade, de pessoas necessitadas. Que igreja é essa? Uma igreja fiel e liberal, fiel no seu dízimo, liberal nas suas ofertas. Que igreja é essa que temos que ser? Uma igreja que cada um considere o outro, como Paulo diz em Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, cada um considere o outro superior a si mesmo. Que igreja é essa que vai ser arrebatada? Uma igreja cuja marca é o amor. João 13:35, e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca da igreja é o amor. Como é que você pode estar aqui tomando ceia e estar brigado com o irmão e não fala com ele há 30, 60 dias ou há um ano? Como é que você está aqui e não consegue perdoar? Porque o amor é o guarda-chuva, e sobretudo revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o guarda-chuva do perdão, da misericórdia, da compaixão. Como é que você não perdoa? Que amor é esse que não perdoa? Que amor é esse que não tolera o erro do irmão? Que amor é esse que não tem compaixão? E que igreja é essa? Que igreja é essa que vem Jesus buscar? Que igreja é essa, minha gente? Uma igreja que tem a unidade de propósito. Por isso que eu trabalho com 4 pilares aqui: visão, unidade, autoridade e a palavra de Deus, que engloba tudo isso. Jesus falou em Mateus 12:25 que casa dividida não subsiste e reino dividido é devastado. 2 fatores para destruição: um fator interno e um fator externo. Reino dividido é devastado, significa que um reino dividido, reinos de fora, fatores externos destrói o reino. Casa dividida não subsiste, fatores internos destrói. A divisão, ou por fatores internos, ou por fatores externos, leva à destruição. Que igreja é essa, gente? Que igreja é essa? Que igreja é essa que vai ser arrebatada, que não está nem aí para pecadores, não está nem aí para a pregação do evangelho? Gente acostumada com o evangelho, que vem para um ato religioso e não para um culto a Deus. Chega atrasado no culto porque o jogo não acabou e quer que o fogo caia, e quer que Deus opere, e que Deus faça milagres. E se for final de campeonato, a igreja fica vazia, porque os torcedores daquele clube que são membros da igreja não vêm para o culto. E depois, na maior cara lavada, dizemos que priorizamos Deus. Que igreja é essa que vai ser arrebatada? Que igreja somos nós? A 5ª pergunta: como está preparado para o arrebatamento e para a volta de Cristo? Como é que eu posso estar preparado? Então vamos lá, algumas dicas, não todas, mas algumas. Em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, tem a parábola das 10 virgens. Todas são virgens. Está falando da igreja. 5 loucas e 5 prudentes. As loucas têm azeite por algum tempo. Azeite para um culto, para uma santa ceia, para uma vigília, ou para alguns meses da vida. E as prudentes têm azeite para a vida toda. O azeite é o símbolo do Espírito Santo, então escute o que eu vou te falar. O Espírito Santo é o combustível da vida cristã. Preste atenção a isso aqui. Um camarada compra um carro zeradaço,
importado, paga R$1.200.000. Vai buscar o carro, lindo, zerado, um brinco, top dos tops. E aí, o camarada da revenda entrega a chave para ele. E ele todo contente, olha o carro, o cara dá instruções, como é que funciona, muita tecnologia. Hoje nos automóveis, quase que o carro anda sozinho, já tem carro andando sozinho. Mas quase não precisa fazer nada. Instrui e tal, pode ir. O cara aperta um botão, hoje não é chave, é um botão eletrônico, e daqui a pouco alguém vai dizer, liga, e o carro... Brum. Hã? E aí, ele aperta um botão e o carro faz... Tan, 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 tan. Apertou o botão de novo. Tan, 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 tan. E o carro não liga. Dá sinais, mas não liga. E aí, chama o cara e diz, como é que pode? Um carro de 1.200.000, 0 quilômetro, alta tecnologia, tudo perfeito, e não quer ligar. E aí o cara que é técnico, olha e vê que o sinalizador do combustível esqueceram de botar gasolina. O carro é lindo, o carro é bonito, o carro é uma potência, o carro é magnífico, mas sem combustível não anda. É o que o Senhor está falando na parábola das 10 virgens. São virgens, lindas, perfeitas, sem Espírito Santo. Você não vai. Ô Espírito Santo, ô Espírito Santo. Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ah, meu filho, ser cheio do Espírito Santo não é ato da soberania de Deus. Ser cheio do Espírito Santo são minhas atitudes condizentes com a palavra, que faz com que o Espírito Santo venha sobre mim e me encha. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja cheia do Espírito Santo. Cultos frios, crentes sem graça, bota a igreja para adorar a Deus e parece que tem uma boca de ferro. Deve ter uma presilha na boca de alguns. Deve ter um cadeado de aço. Eu fico vendo aqui de cima a igreja adorando e alguns assim, ó. E não vou esconder pastores que só se alegram quando estão com o microfone na mão. Alguns deles, claro. Eu sou um bom observador. Vejo pastores adorando a Deus. Vejo pastores dando glória a Deus, aleluia. Vejo cantores dando glória a Deus, aleluia. Mas também conheço cantores, pastores, que só quando estão no púlpito. Isso é manipulação. Não é adoração. Aí vem para a igreja frio, não tem graça, não tem um glória a Deus, não tem um aleluia. O tempo todo com cara feia. E se prolongar um pouquinho a adoração, já começam a ficar irritados. Eu estava em Angola, e o pastor em Angola disse assim para mim, pastor Malafaia, vocês têm uma coisa extraordinária que é o conhecimento. Mas eu lamento dizer, pastor, que vocês na adoração são zero. Vocês em prestar culto a Deus, vocês são uma vergonha. E eu tive que ouvir calado e concordar em gênero, número e grau. E aí ele continuou falando, porque aqui no meu país, culto leva 4 horas. E aqui no meu país, um culto de 4 horas, no mínimo, é 2 horas de adoração. Das 4 horas, 2 horas de adoração. O senhor vai ter 2 horas para pregar. Pega menos leve, meu filho. Eu não tenho tanto café para tal. Mas aqui o senhor, se quiser, pode pregar 2 horas que ninguém vai embora, ninguém vai sair. E o culto começou e o pau quebrou na linguagem do carioca. O couro comeu. Sabe? Não tem ninguém preocupado. O que estão achando? Meu movimento. Uau, está se movimentando muito, irmã. Cuidado. Os homens estão olhando.
A irmã está se movimentando, não estão nem aí, meu irmão. Rodopia, dá glória a Deus, dança na presença do Senhor, sabe? Mas tudo naquele momento da liberdade. Adoração, adoração. Nós aqui, 10 minutos, 15 minutos de adoração, a maioria calado, não tem um glória, não tem um aleluia, não tem um louvado seja Deus. Não sabe nem o que é adorar a Deus. O louvor é a expressão de adoração. Prestar culto é adorar a Deus. Você vem na igreja para quê? Eu vim aqui para receber minha bênção. É bênção, não é bênção não. Eu vim aqui para receber minha bênção. E quem disse que você precisa vir aqui para receber bênção? Deus pode te abençoar na boca do inferno. Ele vai lá e te abençoa. Deus abençoa você no pior lugar que tem na face da terra. Você não precisa estar na igreja para ser abençoado. Você vem à igreja para oferecer um culto àquele que vive e reina para sempre, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser louvado, independente da tua circunstância, se você está bem ou mal, se a coisa está feia ou não. Você está aqui para dizer: tu és grande, tu és tremendo, digno és, Senhor, digno és de receber a honra, de receber a glória. Nós estamos aqui para te adorar. Que igreja é essa? Que vida cristã é essa? O rabaxeri carabaxandaraba, o racalarabacharabacalaraба. Como está preparado para o arrebatamento? Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27 diz: para a santificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, mas santa e incontaminada. Essa é a igreja. A igreja que é lavada pela palavra. Quem santifica a vida do crente é a palavra. Essa é a igreja. Esse é o povo que vai ser arrebatado. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. A igreja de Filadélfia tipifica a igreja do arrebatamento. E tem duas coisas nessa igreja. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, vai dizer que essa igreja: como guardastes a palavra da minha paciência e não negastes o meu nome. Uma igreja que a palavra de Deus tinha prioridade. É a igreja que ele vem arrebatar. Uma igreja com uma fé inabalável. Pode vir perseguição, pode vir luta, pode ter desemprego, pode ter inimigo. Eu sei em quem eu tenho crido. Uma igreja que o modismo do mundo não abala a sua fé, que teologias erráticas e heréticas não mudam você. Porque você sabe quem você crê. E você conhece a palavra. Que igreja é essa? Que povo é esse? Que está preparado para a volta de Cristo. Tiago capítulo 5 versículo 8 diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a sua vinda está próxima. Sabe o que é isso aqui? Ele está dizendo o seguinte: você ser paciente, esperar com tranquilidade, confiança e constância. Essa é a igreja. Esse é o povo que ele vem buscar. É um povo que espera com tranquilidade, com confiança e com constância. Agora eu cito o texto, porque na cultura de pregador, você tem que abrir a mensagem citando um texto. Mas eu não estou nem aí para a cultura. Agora eu cito o texto.
chave para você, que é Marcos capítulo 13, versículo 32 e 33. Olha o que aqui diz o texto. Interessante. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhai, vigiai e orai. Isso é percepção espiritual, vigilância e oração. É a igreja que vai ser arrebatada. Quem está preparado para o arrebatamento? Aquele que tem uma poderosa esperança. Esperança é a confiante perseverança no futuro. Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A esperança, ele vai voltar, a qualquer hora a trombeta vai soar, eu vou ser arrancado aqui dessa terra, a qualquer hora, a qualquer hora. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, que nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. A qualquer hora, a qualquer hora, a qualquer hora esse povo vai desaparecer. A qualquer hora. A sexta pergunta: por que temos que estar vigilantes? Pelo menos por 3 motivos principais. Por que temos que estar vigilantes para a volta de Cristo? Número 1, já acabei de ler no texto, mas repito, ou melhor, digo um outro texto, de Mateus 24, 42. Vigiai, pois não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Então você tem que estar vigilante, porque você não sabe quando ele vem. Segundo lugar, porque o diabo quer levar você para onde ele vai. O diabo sabe que o futuro dele está decidido, é o inferno, e ele quer levar a gente com ele. 1 Pedro 5,8 diz: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E por que eu tenho que vigiar? Porque a minha natureza é fraca, disse Jesus em Mateus 26, 41, e Lucas 21, 34, ele diz: olhai por vós, para que não sobrecarregue os vossos corações de glutonarias, bebedice, dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha o que ele está falando. Cuidados da natureza humana. A sétima pergunta, e aí eu vou para a conclusão: quando ele vai voltar? Aí alguém diz assim: está demorando, pastor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que venha arrepender-se. Então quero dar um aviso aqui a pastores e pregadores: parem de ficar datando quando Jesus vai voltar. O que é isso, pastor? Jesus não passa de 30 anos, Jesus não passa de 40, Jesus não passa de 50. Cala a boca que tu vai ficar envergonhado. Você quer o Cronos de Deus? Você quer o Kairos de Deus no Cronos? Eu vou mostrar para você quando é que começaram os últimos dias para Deus, para calar a boca de quem está datando volta de Cristo. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Para Deus, últimos dias começou com o aparecimento de Jesus na terra. Tem mais de 2000 anos que para Deus é últimos dias. Vai falar mais alguma bobagem? Você sabia que na época de Hitler, a igreja na Europa e na América achava que Hitler era o anticristo? Então cuidado de ficar querendo... Eu acho que Jesus não passa de 30 anos. Quem é você para achar alguma coisa? Ele deixou sinais. Leia Mateus capítulo 24.
Ele deixou sinais, e no versículo 36 e 37 diz: assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Depravação absoluta, em alto grau. São sinais. Agora, ele vem. Ele vem. Ele vem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, ante a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados juntamente com eles. Você sabe o que é momento? Eu já expliquei aqui e repito: unidade indivisível do tempo. Ninguém calcula o momento. Momento, unidade indivisível do tempo. Se botar um aparelho para calcular isso que eu vou fazer aqui agora, consegue calcular centésimos ou milésimos de segundo. Isso aqui se calcula. Isso aqui não é momento. Momento é a unidade indivisível do tempo. No momento, num abrir e fechar de olhos. Agora vamos conjecturar sem cometer heresia. Efésios 2:2 diz que Satanás é o príncipe das potestades do ar. Satanás habita no espaço sideral. Não é para ninguém ficar assustado, e eu explico. Para cada crente, não, para cada habitante do planeta Terra. Para crente tem mais. Para cada habitante do planeta Terra tem demônios. Não se esqueça que ele levou 1/3 dos anjos do céu. Ele levou principados, potestades, dominações, hostes. Levou muita gente. Satanás possui um reino. Para crente tem mais demônio. Mas fica tranquilo, a matemática é simples. Se Satanás bota um capeta contra você, tem 2 anjos do céu. Se botar 4, tem 8. Se botar 10, tem 20. Se botar 100, tem 200. Agora Deus tem estratégia. Deus vai surpreender Satanás. No momento, numa unidade indivisível de tempo, a igreja vai ser arrancada da terra. Eu fico pensando o que vai acontecer. Conjecturando. O que vai acontecer no reino de Satanás? Vai começar a chegar demônios do Brasil, da Europa, da Índia, da África, dos Estados Unidos, do Japão. Vai começar a chegar demônios. Lúcifer, aquele crente que tu mandou eu perturbar, sumiu. Olha, aquele pessoal da DEVEC sumiu. Aquele crente que estava quase caindo, eu estava jogando pesado, sumiu. O reino de Satanás vai ser pego de surpresa. Eles não vão nem ver, nem perceber quando a igreja for arrebatada. Ele vem! Ele vem! Ele vem! João capítulo 14, os primeiros versículos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei e o levarei para junto de mim. Para onde eu estiver, estejais vós também. Ele voltará. Ele vem buscar a sua igreja.
E aqui vai as minhas considerações finais. Preste atenção. Primeira consideração. Aguça teu ouvido. Qualquer coisa colocada antes de Deus é um ídolo. Eu vou contar 1, 2, 3 e quero que você repita. 1, 2, 3, já. Segunda verdade. Qualquer coisa que eu não consigo parar de pensar é um ídolo. Terceiro, qualquer coisa que eu desejar no meu coração fora Deus é um ídolo. A idolatria não só impede você de ser arrebatado, como leva para o inferno. Apocalipse 21:8 tem a lista de quem vai para o inferno: idólatras. E você pensa que ídolo é só alguém que se conversa, se encurva um pedaço de gesso? Ou de ouro? Ou de pedra? Ou aquilo que você constrói dentro de você? Temos que acabar com os ídolos que nós mesmos construímos. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quebre os ídolos que estão construídos dentro de você. Será que nós vamos estar contados entre aqueles que a palavra de Deus declara? Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 12. Olha o que é que diz a palavra. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, a dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você está contado entre esses? Você está contado entre aqueles de Apocalipse 22:20? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você está aguardando com expectativa de esperança que você vai ser arrebatado? Você está contado. Eu vou dar a síntese de Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6. Vou dar a síntese. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E ele vê a igreja, a nova Jerusalém. Ele vê a nova Jerusalém. Apaga aqui a igreja, ataviada como uma esposa para o seu marido. E ele vê o tabernáculo de Deus com os homens. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Eu limparei dos seus olhos toda lágrima, não vai haver mais morte, nem pranto, nem dor. E o que estava assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quiser e tiver sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. E ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer,
todas essas coisas. Eu termino dizendo para vocês, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 7 vezes. E eu estou repetindo aqui para a Devec. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo voltará.